Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um dia para mais uma aula especial de língua portuguesa da nossa jornada ampliada. Eu sou a professora Ingrid, a sua professora de português, e hoje o assunto que nós iremos tratar na nossa aula é acerca do gênero reportagem. É importante que você esteja atento aí a esse gênero, porque ele faz parte do nosso dia a dia. É por meio dele que muitas vezes nós nos informamos, nós estamos aí, inserindo em assuntos que são de relevância para a nossa vida enquanto sociedade, enquanto pessoas que se relacionam e que precisam estar atentos a alguns assuntos. Eu quero hoje, nessa aula, tratar com vocês de alguns conceitos, de como é a abordagem aí do gênero reportagem, qual o seu objetivo e a aplicação que ele tem aí no nosso dia a dia, certinho? Quero convidar você aí agora para que nós venhamos conceituar juntinhos no próximo slide o que é o gênero reportagem. Vamos lá? A reportagem é um gênero textual de caráter jornalístico. Ela é um texto longo, com informações detalhadas sobre determinado assunto ou acontecimento, que pode ser publicado em jornais e revistas. Bom, só por meio aí desse conceito inicial, nós já temos muitos aspectos importantes acerca do gênero que nós estamos estudando. É importante que você tenha a compreensão de que o gênero reportagem, ele é um texto longo. E por que ele é longo? Porque o repórter, a pessoa que está escrevendo ali esse texto, ele busca detalhes, nuances, ele busca aí destrinchar certo assunto. O que difere, por exemplo, da notícia, que é algo mais urgente, algo que é passado ali de maneira mais superficial. É óbvio que ambos aí buscam nos informar, buscam trazer informações que são verdadeiras aí para o nosso cotidiano. Contudo, eles possuem essa diferença estrutural. Eu gosto assim, sempre de estar exemplificando para vocês com assuntos realmente do nosso dia a dia, porque eu creio que você consegue aí internalizar melhor. Então, para você compreender de vez a diferença entre notícia e reportagem, eu quero agora exemplificar para você. A notícia, ela é mais superficial. Por exemplo, vamos supor que alguém foi até um rio, pescou um peixe, se alimentou dele e depois passou mal. Quando ele vai lá no hospital, o médico pede um exame de sangue e constata que ele está aí com uma infecção intestinal que veio de alguma bactéria. Aí, por algum motivo, esse assunto vai chegar aí num jornalista, alguém que vai dar uma nota sobre isso, vai informar sobre isso. Uma coisa mais rápida, mais superficial, vai informar como aconteceu e tá. Aí vamos supor que mais pessoas vão acontecendo a mesma coisa, vão lá nesse mesmo rio, pescam lá e acabam que quando se alimentam do peixe, eles acabam passando mal. Vai se observar aí, o próprio unidade de saúde vai observar que está havendo algum fenômeno aí que está fazendo essas pessoas terem sintomas que são parecidos. Isso pode despertar aí no jornalista, na pessoa que vai escrever a reportagem, um interesse acerca do que está acontecendo para que essas pessoas apresentem determinados sintomas. Então, por meio disso, aí ali o hospital ele vai investigar, ele vai perceber que talvez é uma bactéria que está contaminando as pessoas. Investigando essas pessoas, ele vai perceber ali que todas elas têm como fator comum ter ido a esse rio, pescado, e aí já vai suspeitar de uma contaminação e vai haver toda uma investigação ali por meio de pessoas técnicas, ou seja, pessoas que podem pesquisar aí e observar esse fenômeno. Isso vai surgir o interesse de um jornalista, alguém. Surgindo assim uma reportagem, ou seja, a reportagem ela vai trazer outros fatores além da notícia de que pessoas que estiveram em contato com a mesma água, o mesmo peixe, acabaram adoecendo. Aí ela vai descobrir por quê, o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, o que pode estar causando isso. Então você consegue perceber como a reportagem ela vai lá no meio mesmo, vai no núcleo, ela busca entender o que está acontecendo. Já a notícia não, ela busca mais nos informar, nos deixar o mais atualizado possível, mas muitas das vezes sem entrar em detalhes, certo? Vamos ao nosso próximo slide? Vamos ao nosso próximo slide. Por quê, quem, como, quando, onde e o que? Essas perguntinhas que eu coloquei nesses balãozinhos para vocês, para destacar mesmo, para vocês, internalizar, elas são muito importantes ao desenvolver uma reportagem.
O repórter, o jornalista, ele busca ali por meio da escrita, por meio da sua investigação, compreender por que o fenômeno está acontecendo, como acontece, com quem e por aí vai indo. São perguntas como essas, esses pequenos questionamentos, que vai guiar todo o desenvolvimento, o preparo do material para o gênero reportagem. Por isso, quando eu e você, leitores, estamos ali acessando uma reportagem, ou até mesmo assistindo, porque também é comum vê-las na televisão, conforme nós colocamos aí anteriormente no nosso conceito, é importante também que nós estejamos atentos a quando o repórter ele responde essas perguntas ali. Não é que ele vai fazer diretamente essa pergunta no texto e já colocar lá uma respostinha bonitinha, não. Ele vai organizando seus argumentos, organizando o seu texto de maneira que nós venhamos compreender e perceber como se desenvolve aquilo ao qual ele está nos informando, certinho? Vamos ao nosso próximo slide? Vamos em tela cheia. A reportagem apresenta fatos, personagens reais, ideias ou informações importantes, podendo ser publicada por meio de jornais impressos, revistas, TV ou sites. É isso mesmo que você acabou de ler. A reportagem ela está preocupada com fatos. É importante que você pense isso. Nós precisamos, ao acessar uma reportagem, ou até mesmo a escrevê-la, quando o seu professor trabalhar isso em sala de aula com você e desejar que você produza algum texto nesse sentido, que nós venhamos partir do pressuposto, ou seja, da ideia, da confiança de que o que está sendo falado ali é um fato, é uma verdade. Certinho? Por quê? Porque quando alguém produz uma reportagem sobre determinado assunto, ele precisa ter essa preocupação, esse entendimento de que ele está lidando com fatos e ele precisa ali repassar esses fatos da maneira mais verídica possível, com que ele não venha a afetar ninguém. É importante também nos lembrarmos aí que as reportagens, elas podem ser colocadas tanto em jornais, impressos ou online, né? Acredito que hoje o jornal ele é mais comum online. Temos aí diversos veículos de jornais online que nós acessamos dia após dia. Ele também é visto nas revistas, a reportagem. Na TV também é muito comum, em programas jornalísticos aí, nós acessarmos, ouvirmos reportagens sobre diversos assuntos, certo? Vamos ao nosso próximo slide. O objetivo é trazer novidades sobre a realidade para o leitor ou receptor do texto. Portanto, ela não está fundada na imaginação ou ficção, mas sim em acontecimentos fatuais. Pois bem, esse é o objetivo principal aí da reportagem, é nos informar, é nos manter atualizados sobre assuntos aí que são do nosso tempo, que são contemporâneos a nós. Por exemplo, educação. Vamos supor que alguém está produzindo uma reportagem sobre educação. É óbvio que educação é um assunto que ele está permeando por muitos anos na sociedade. Mas dia após dia, alguém fundou uma teoria, são descobertos aí novos meios, né, de nós estarmos aí ligados, de estarmos aí interagindo com a educação, de melhoria para a educação. Então, muitas das vezes, o profissional jornalista ali, ele vai produzir reportagens para nos trazer esses fatos atuais, para nos trazer assuntos relacionados à educação e que são atuais, são pertinentes e importantes para o nosso tempo, certinho? Vamos ao nosso próximo slide. Sendo assim, a subjetividade é permitida em uma reportagem, pois ela pode apresentar a visão particular do repórter sobre determinado tema. Em outros casos, porém, é necessário objetividade jornalística. Bom, eu quero que você foque aqui em mim, porque nós temos aí duas palavrinhas importantíssimas aqui para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento de reportagem. Subjetividade e objetividade. O que eu quero que você compreenda? Que subjetivo é algo que parte de mim e de você. É o meu e o seu ponto de vista. Agora, a objetividade não é um ponto de vista, é um acontecimento, é algo que é real. Se eu disser assim para você, a manga é uma fruta, eu estou sendo objetiva ou subjetiva? Isso mesmo, eu estou sendo objetiva. A manga é uma fruta, todos sabemos que isso é uma verdade. Isso não é uma opinião de ninguém. É uma verdade que já está aí testificada, todos sabemos que manga é uma fruta. Agora, se eu disser assim, manga é uma fruta ruim, quando eu digo que a manga é ruim, não é uma opinião minha?
Talvez eu ache a manga ruim, mas você acha uma maravilha, consiga comer 10 de uma vez e se deliciar. Então você consegue perceber aí, por meio desse exemplo prático, como aí nós podemos dividir o que é objetivo e o que é subjetivo? Objetividade, são fatos verídicos, são ideias que não tem como desfazer. Agora, a subjetividade é uma opinião minha, um ponto de vista meu. Certinho? Vamos ao nosso próximo slide. Eu quis trazer para vocês também, rapidamente aí, como é o desenvolvimento da estrutura de uma reportagem. Uma reportagem, ela vai contar aí com a introdução, o desenvolvimento e a conclusão do assunto. Então é importante que você saiba que na introdução, como na maioria dos textos, é onde nós iremos apresentar o tema. Talvez ali a pessoa coloque uma frase de efeito, já coloque ali uma ideia, né, inicialmente, coloca ali uma fonte, alguém que tem um domínio sobre aquele assunto já para começar a argumentar, e ele vai apresentar o tema. Já no desenvolvimento, conforme anteriormente eu mencionei para vocês, é o momento em que a nossa reportagem ali, ela vai responder de maneira indireta, é óbvio, aquelas perguntinhas. Com quem aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, o que é que está acontecendo e assim por diante. Na conclusão, é o momento principal, não único, mas é o momento principal em que o repórter ele vai concluir aquele assunto e muitas das vezes vai ali apresentar a sua subjetividade. Vai apresentar ali aquilo que ele tem de opinião sobre o assunto. É claro, lembrando-se sempre de jamais ferir o outro, jamais apontar ao outro aquilo que ele não fez, tendo esse compromisso de que ele pode sim passar um ponto de vista, mas de maneira profissional, não de acordo ali com as ideologias, com os pensamentos que ele possui sobre algo, certo? Vamos ao próximo slide. E eu quero agora com vocês, para a gente finalizar esse assunto, tratar a respeito de fato e opinião. Quando nós vemos assim, fato e opinião, já nos vem algo à cabeça, né? O que é, entre aspas, verdade e o que é mentira. Esse assunto ele é muito relacionado aí com gêneros, com textos do gênero jornalístico, com textos que têm esse objetivo de informar. Por quê? Se eu tenho um compromisso com a realidade, produzo uma notícia, produzo uma reportagem, e eu coloco ali algo que é inverídico, eu posso causar danos na vida de uma pessoa que talvez jamais vão ser consertados. Assim como quando eu e você compartilhamos uma notícia, compartilhamos algo aí que nós acreditamos ser verdade, e ele não é, nós também podemos aí estar ajudando a causar danos irreversíveis a pessoas, a entidades, que nós poderíamos evitar se nós estivéssemos aí mais ligados no que realmente é fato e no que é opinião, certo? No próximo slide eu quero conceituar esses dois termos com vocês, para a gente conseguir internalizar e compreender. Vamos lá? O fato é um acontecimento, tá vendo aí? Aconteceu de verdade. Uma ocorrência, aquilo que acontece em decorrência de eventos exteriores. A opinião é um ponto de vista a respeito de um fato. Trata-se de um julgamento pessoal, de um pensamento em relação a algo. Então, é conforme eu expliquei para vocês. Esses dois, o fato e a opinião, eles estão bem relacionados com subjetividade e objetividade. Quando eu estou falando de um fato, eu estou retratando, e nós temos que pressupor isso, de algo que é real, que aconteceu, que é uma verdade. Já a opinião, não. É o ponto de vista que eu e você teremos sobre aquilo ali. Como, por exemplo, vamos supor que eu fui ao médico e eu digo assim, eu fui ao médico e ele me receitou remédio X. Ok, você foi ao médico, ele observou que você tem sintomas de alguma enfermidade e vai te receitar um remédio. Isso é um fato, é uma verdade, aconteceu. Não tem nenhum juízo de valor aí. Já se eu disser assim, eu fui ao médico e ele me receitou o remédio X, que é muito caro. Você consegue perceber em um traço de opinião? Talvez um remédio que custe R$10, para mim é muito caro. Para você pode não ser. Você consegue então aí perceber essa diferença do que é fato, do que é uma opinião? E como a opinião, ela está ligada, embasada em um fato, por isso, quando nós vamos opinar sobre algo, nós devemos saber que nós temos certeza do que está sendo dito ali. Certinho? Bom, nós chegamos agora no melhor momento da nossa aula, que é o momento de nós aplicarmos aí esses conhecimentos.
Na próxima tela eu quero colocar para vocês uma questãozinha que vocês já fizeram aí, você que é aluno da rede estadual já fez essa questão na avaliação do Saeto, e eu quero que você observe aí como se aplica essa questão do fato e da opinião em textos. Eu vou te dar 2 minutos, deixar você fazer aí a sua atividade e eu volto já já para juntinho nós corrigimos, tá bom? Vamos lá, nosso chefe é misericordioso. Voltei aí para nós corrigirmos a nossa atividade. Nós iremos ler aí o que a atividade está pedindo e depois iremos para esse texto. Lembrando que ele é um texto adaptado, né? Nós reduzimos aí o tamanho dele, contudo, a ideia está completa. É possível vocês perceberem aí o que a atividade está pedindo. Questão 1, Saeto. O trecho que revela a opinião da autora sobre o problema climático apresentado é... Nós vamos ler o texto e depois vamos analisar opção por opção, tá bom? Texto. O pior cenário está acontecendo. Ficou claro que estamos dentro do pior cenário estimado. Em alguns casos, a realidade é até pior que a estimada pelos cientistas. O degelo do Ártico e da Antártica está mais acelerado do que era previsto. O último relatório do IPCC, divulgado em 2007, sugeria que a elevação do mar até 2010 seria de, no máximo, 0,59 metros. Agora, muitos cientistas dizem que será algo na ordem de 1 metro. Isso significa que cerca de 10% da população mundial, ou 600 milhões de pessoas, poderá ser afetada. Milhões de refugiados climáticos terão de ser realocados. Uma das grandes constatações do Congresso que fizemos em março é que a temperatura do oceano está aumentando 50% mais rápido do que pensávamos. Veja bem, hein? Notícias preocupantes para a nossa vida aí enquanto sociedade. Pois bem, o texto que nós acabamos de ler está falando aí acerca de algumas mudanças climáticas. E nós já de cara conseguimos observar que o autor, ele vem deixar claro que ele está se embasando aí em alguns relatórios produzidos por cientistas, pessoas aí que têm fé pública de que o que eles dizem, produzem, o que eles estão ali testando e observando tem um grau de relevância, tem um grau de comprovação. Então vamos ver o que a nossa opção A está nos dando aí?
Letra A diz assim: o degelo do Ártico e da Antártica está mais acelerado do que era previsto. Nós vemos aí, né, que ele está dizendo isso aí baseado num relatório, então aí já não vemos que tem uma opinião, não. Ele está aí repassando informações que foram repassadas por pessoas que compreendem, que têm domínio aí no assunto que está sendo tratado. Por hora, eu não vou marcar essa como a nossa opção. Já a letra B diz assim: 10% da população mundial poderá ser afetada. Aí também nós temos um dado que ele retirou aí do relatório. E eu quero também que você aí, aluno, internalize que sempre que você for fazer questões que falam sobre fato e opinião, geralmente essas partes aí que possuem números, porcentagens, dificilmente ela vai ser uma opinião. Geralmente é uma comprovação, é algo retirado de alguma pesquisa, tá bom? Então, por enquanto também a letra B não é. A letra C diz assim: em alguns casos, a realidade é até pior que a estimada pelos cientistas. Nós temos aí na letra C essa palavrinha pior, que ela aí na língua portuguesa é classificada como um adjetivo. E aí ela está aí modificando, está aí caracterizando o substantivo a realidade. Eu quero também que você internalize aí, que você saiba, se lembre que sempre que nós vemos adjetivos aí em questões que são relacionadas à temática fato e opinião, é importante que você já fique atento, já observe se não vai ser aí que vai estar a opinião. Porque a nossa opinião, geralmente, ela é embasada por adjetivos, por predicativos, palavras que visam realmente passar um ponto de vista, trazer características aí sobre algo, certinho? Já na letra D, nós temos assim: refugiados climáticos terão de ser realocados. Esse também é um fato e é um dado que ele retirou do relatório. Ele está repassando aí o que foi colocado por cientistas, por colegas aí do trabalho dele. Então, acredito que não seja a nossa opção. E a letra E diz assim: a temperatura do oceano está aumentando. É algo também que ele nos diz aí, que ele retirou aí de um congresso que ele participou e por aí vai indo, certinho? Então é isso que eu quero que você observe. Sempre que for um dado, sempre que for algo que é talvez até uma opinião de outra pessoa, mas que o autor está relatando, não é uma opinião dele. Ele está retirando, isso é um fato, ele está retirando isso de algum lugar. Algum lugar aí que nós temos que partir do pressuposto de que está lidando com a verdade. Para mim, a resposta é a letra C. Vamos ver aí no próximo slide se nós estamos corretos? Isso mesmo, letra C. Em alguns casos, a realidade é até pior que a estimada pelos cientistas. Perfeitinho, né? Acredito aí que a nossa aula você conseguiu compreender, observar aí acerca de fato e opinião e que tenha sido proveitoso para você. Que você continue aí lendo textos aí que são jornalísticos, se informando, observando esses fenômenos para que você seja aí não somente um aluno leitor, mas um aluno antenado, que está por dentro aí do que a nossa sociedade tem tratado atualmente, tá bom? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. É sempre bom nós estarmos aí juntos. Espero também que na semana que vem você esteja aqui, juntinho comigo, para mais uma vez nós estarmos aí, inserindo e adquirindo conhecimento, certinho? Eu fico por aí e nós temos um encontro marcado na semana que vem. Tchau!